Em discurso na cúpula do Mercosul, o presidente da Argentina, Javier Milei, fez cobranças públicas ao Brasil sobre o avanço das facções brasileiras na América do Sul. Antes de passar a presidência do bloco para o Brasil, Milei manifestou a sua preocupação com a atuação do crime organizado, não só no tráfico de drogas e armas, mas também na infiltração de diversos setores econômicos, defendendo justamente políticas públicas para impedir esse avanço do crime. Depois, o presidente argentino também pediu que o Mercosul atue em prol da libertação de inúmeras pessoas presas ilegalmente pelo regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Chamar os nossos comentaristas, fazer uma análise em relação a esse posicionamento público do presidente da Argentina, Javier Milei. Roberto Mota ao vivo no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Cúpula do Mercosul, discursos distintos, do presidente brasileiro e do presidente argentino, que fez críticas públicas ao Brasil, especialmente no que tange o enfrentamento ao crime organizado. Mota, boa noite. Quando nós, brasileiros, tememos que tudo esteja perdido, surge Javier Milei. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Se aconteceu na Argentina, pode acontecer aqui. Milei não apenas faz as coisas certas, ele também diz as coisas certas porque ele tem as ideias certas. Figuras como Milei ainda são raras. A maioria das lideranças nacionais ainda são ocupadas por robôs políticos que só sabem repetir a cartilha woke internacional, uma cartilha que ignora o problema do crime. Por exemplo, há pouco tempo, um comitê da ONU recomendou o fim das escolas cívico-militares no Brasil. A recomendação veio de uma proposta de parlamentares do PSOL. O comitê da ONU citou as frequentes mortes e desaparecimentos de crianças durante operações policiais em favelas. Mas o comitê não falou nada sobre crianças mortas em assaltos. O comitê não falou nada sobre os 40 mil assassinatos por ano, ou sobre as áreas dominadas pelo narcotráfico, ou sobre as facções, o novo cangaço, ou sobre a impunidade, que é a regra no Brasil. É como disse Javier Milei em setembro do ano passado, o modelo das Nações Unidas, que tinha sido bem sucedido, foi substituído por um modelo de governo supranacional de burocratas internacionais que procuram impor um certo modo de vida aos cidadãos do mundo. Ainda bem que existe Javier Milei. Os nossos comentaristas analisando a fala de Javier Milei em relação ao enfrentamento ao crime organizado, claro, se referindo especialmente às facções brasileiras. Chamar o Luiz Felipe Dávila, também está com a gente, vai trazer suas impressões a respeito da cúpula do Mercosul, posicionamento do presidente brasileiro, mas principalmente as falas de Javier Milei. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Igner e a nossa querida audiência. As falas de Javier Milei nos lembra o que deveria ser o Mercosul desde que foi concebido. Um bloco econômico que olhasse para o mundo, firmasse tratados internacionais com o mundo para expandir o mercado comum do Mercosul. Mas não foi isso que aconteceu, Caniato. Desde o momento da criação do Mercosul, se tornou uma muralha protecionista, um escudo de proteção a reservas de mercados locais e não um mercado comum para ganhar o mundo, expandir o comércio mundial, abrir a economia. E o que Javier Milei vem fazendo é lembrar o Mercosul da sua real existência, ou seja, para aumentar os mercados na América do Sul e não para diminuir mercado ou criar reserva de mercado, como ocorreu principalmente nos governos petistas e peronistas. Javier Milei inaugura uma nova era, a era de uma América do Sul que quer crescer, quer expandir seus tratados internacionais. E ele deixou claro, mais uma vez, ao passar a presidência para o Brasil, que se o Mercosul não for com ele,
Ele vai sozinho. A Argentina não tem mais tempo a perder. E por último, Javier Milei mencionou o gravíssimo problema do crime organizado, do crime transnacional, e disse que a presidência do Brasil deveria dar atenção particular a este crime organizado. Certamente, o crime organizado inibe investimento na América do Sul, faz com que todos nós na América do Sul percamos não só o sono, vida, negócios e familiares por causa da violência, do homicídio e do crime organizado. Então, o apelo de Javier Milei é o apelo do Mercosul moderno, integrado no mundo e comprometido em combater o crime organizado. Eu já vou chamar o Henrique Kriegner, só que antes eu tenho um recado para você que acompanha a programação da Jovem Pan. A partir de hoje a gente retoma aquela interação com o público, com a audiência, para saber o que você pensa sobre alguns temas que a gente vai tratar invariavelmente aqui no programa. É a enquete do programa Os Pingos nos Is de volta. A pergunta de hoje é sobre criação de impostos, aumento de tributos. Você concorda com a criação de mais impostos no Brasil? Então, se você puder, entre no nosso site jovempan.com.br e registre o seu voto. Daqui a pouco eu trago uma parcial justamente para saber qual é o posicionamento da nossa audiência em relação à criação de tributos ou o aumento de impostos já existentes. Então eu conto com a sua participação. Também com a gente aqui o Henrique Kriegner, que participa de vários programas e telejornais aqui da Jovem Pan. Kriegner, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Queria também pedir uma reflexão a respeito da cúpula do BRICS, as falas do presidente brasileiro e do presidente argentino, que fez críticas ao Brasil, à Venezuela, mas especialmente quando se referiu ao Brasil, tratou das questões que envolvem a necessidade do enfrentamento eficiente ao crime organizado. Kriegner. Boa noite, Caniato. Boa noite também ao Mota, ao Dávila e todos que nos acompanham agora, nos assistem em todos os lugares aqui do Brasil e também de outras nações. Essas críticas do Javier Milei, gostaria eu de poder dizer aqui que são infundadas, que são abusivas ou que são exageradas. As críticas que o presidente argentino fez são extremamente cabíveis. É a crítica que os brasileiros fazem ao governo federal e é a crítica também que os nossos vizinhos têm feito, não só a Argentina. O Brasil precisa enfrentar de frente e, de fato, com todas as armas necessárias e possíveis, o tráfico de drogas. Na verdade, o crime organizado de uma maneira mais sistemática. É dessa maneira e só assim que nós vamos ter, inclusive, um relacionamento melhor com os nossos vizinhos. Porque, de fato, o Brasil é produtor de algumas drogas, mas, acima de tudo, é corredor para a maior parte delas. Quando as nossas fronteiras não estão sendo bem asseguradas, quando o transporte de drogas no meio de cargas também ali acontece de uma forma tão facilitada, o tráfico de armas acontece, as partes fronteiriças são às vezes até dominadas pelas próprias facções, pelo próprio crime organizado. É aí que nós encontramos o maior gargalo. Nesse sentido, o presidente Javier Milei tem total direito, porque aquilo que é vulnerável na fronteira, por exemplo, entre Brasil e Argentina, também afeta as políticas de segurança pública que ele mesmo tem adotado ali. Nós estamos vendo uma ênfase muito grande do Javier Milei em adotar a reforma da Polícia Federal, a lei antimáfias e tantas outras iniciativas para que nacionalmente isso seja resolvido. O Brasil precisa entender, o governo federal, seja o atual ou o próximo, entender que o Brasil está em guerra contra as facções. Pois é, e aí quando o presidente argentino faz essa manifestação, faz esse alerta, o presidente brasileiro, do outro lado, também responde, faz um comentário, uma análise a respeito desse cenário. Mota, quero dividir com você, mas também com a nossa audiência, exatamente o que o presidente brasileiro falou. Eu vou abrir aspas para ele, tá? Grupos criminosos colocam em xeque a autoridade do Estado, disseminando violência, corrupção, destruição ambiental. Não venceremos essas verdadeiras multinacionais do crime sem atuar de forma coordenada. Precisamos investir em inteligência, conter os fluxos de armas e asfixiar os recursos que financiam a indústria do crime. Fecho aspas. Essa foi a manifestação do presidente brasileiro. Enfim, uma fala protocolar. E aí eu lhe pergunto, o Brasil tem feito o quê
para combater o crime organizado. Porque quando outros países já se manifestam com preocupação, não se manifestam com preocupação para as facções brasileiras. Porque não são mais facções brasileiras somente, né? Já são transnacionais. O que o Brasil tem feito para combater o crime organizado? O que o Estado brasileiro tem feito para combater o crime organizado, Caniato? Essa resposta é fácil. Discursos bonitos. Olha aí, esse discurso a gente já ouviu dos crimes ambientais, né? Inteligência. A maioria dos discursos contra o crime organizado começam falando isso. É preciso inteligência, é preciso investimentos. Procure um discurso que fale que é preciso punição dura para quem comete crime. Você não vai encontrar absolutamente nenhum discurso do Estado brasileiro que diga isso. Porque todo esse discurso oficial do Estado brasileiro se subordina a uma visão ideológica do crime. Para eles, o criminoso ou é um pobre coitado, uma vítima da sociedade, que não pode ser preso, porque se você prendê-lo, ele está sendo vitimado de novo. A gente já cansou de ouvir isso. Ou esse criminoso é um revolucionário, ele não faz nada mais do que lutar pela justiça social. O roubo, na verdade, é uma forma de diminuir a desigualdade e distribuir a renda. A gente também já ouviu isso da boca de inúmeras autoridades. Então, é um problema de visão do mundo. É impossível você combater o crime quando, no fundo, você acha que o criminoso está mais ou menos certo. Ele tem mais é que cometer o crime mesmo. Essa visão do mundo é traduzida concretamente na nossa legislação e, de forma pior ainda, na aplicação da legislação. Agora, Dávila, quando a gente observa o exemplo de uma facção brasileira que hoje em dia já atua em pelo menos 28 países, segundo um estudo do Ministério Público, a gente entende a fragilidade das autoridades brasileiras em lidar com essa situação. E houve, recentemente, manifestações do Brasil acerca da possibilidade de mudar o status do entendimento dessas facções para, inclusive, endurecer as penas, né? A gente lembra daquela manifestação dos Estados Unidos a respeito das facções brasileiras. Mas há muito cuidado, né? Parece que a atual administração pisa em ovos, né? Quando trata das questões que envolvem o crime organizado e a possibilidade de endurecimento de penas. Por quê? Caniato, este é um governo que pertence a um partido que é molenga com o tratamento do crime. Este partido e este presidente e a presidente Dilma, o PT no poder, está no poder há quase 20 anos. Nesses 20 anos, o crime organizado deixou de ser uma organização de facção em prisão brasileira e se tornou o crime transnacional uma das maiores organizações criminosas do mundo. Isto aconteceu debaixo das barbas do PT. O fato é, o governo não fez absolutamente nada. Assistiu de camarote o crescimento do crime organizado, sua expansão não só no tráfico de drogas e armas, como também nos negócios lícitos, como nós cansamos de dar aqui nos pingos nos is. Por isso, este é um governo que não tem credibilidade, competência e coragem para lidar com o crime organizado. Só tem uma saída: mudança de governo em 2026. Se continuarmos com o governo atual, o Brasil vai se transformar no narco-estado. Pois é, só trazendo a informação para a nossa audiência, para relembrar um episódio, técnicos do governo norte-americano vieram ao Brasil, fizeram reuniões porque há um olhar apurado de muitas nações para o que acontece aqui no Brasil, né, Kriegner? E aí o que esses técnicos ouviram dos representantes do governo brasileiro? Um não, quando eles colocaram a possibilidade de transformar esses criminosos que são presos atuando com tráfico de drogas, esses criminosos que atuam nessas facções, há um entendimento do governo brasileiro que não se pode classificar essas facções como terroristas.
E a ideia justamente do governo norte-americano seria mudar esse status, porque haveria naturalmente uma mudança substancial em relação à imposição de penas, por exemplo. Mas queria que você fizesse essa reflexão sobre a maneira como a atual administração trata dessas questões que são muito sensíveis, em dissonância com outras nações, né? Exato, Caniato. Bom, para alguns na atual administração, terrorista mesmo é quem pinta uma estátua com batom. Terrorista mesmo é quem vai com uma bandeira protestar numa praça, independente da pauta ou independente do que fala. Isso é um ato de terrorismo para alguns da atual administração e não esses que cooptam os jovens, que tomam espaços geográficos, que criam um estado paralelo nas comunidades mais economicamente vulneráveis. Nós estamos falando desses que estão, sim, criando um estado que é completamente oposto, na verdade, uma estrutura organizacional completamente oposta ao Estado democrático que nós temos hoje no Brasil e que se opõe também às nossas forças policiais. Esses não seriam considerados por alguns da atual administração como terroristas. Esses são apenas vítimas da sociedade. Esse é o grande problema, essa mentalidade que se impregnou não só dentro do PT, mas também nessa ala mais à esquerda da política brasileira, de que o bandido ou o criminoso ou integrante de uma facção, ele só integrou essa facção porque ele não soube outras opções ou porque ele não conheceu outras maneiras de viver a vida. E é claro, a gente sabe que a realidade nas comunidades mais vulneráveis do nosso país, você tem ofertas muito grandes por parte do crime organizado, mas o crime organizado só cresce onde o Estado não está presente. O crime organizado só cresce onde as instituições falham, onde a família falha também. Essa é a grande questão que a gente não pode deixar de abordar aqui nessa discussão, porque é impossível pensar que o Brasil, na estrutura que tem, na possibilidade de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, nessa pujança de representatividade internacional também, pensar que nós, por alguma razão do destino ou alguma vontade divina, ficamos aí deixados a ver navios simplesmente entregues na mão de tanta criminalidade e impunidade. Não, isso é um projeto. É um projeto intencional, é um projeto que permite com que a criminalidade venha ganhar espaço, com que o crime organizado venha a ser desenvolvido, porque isso lá na frente os favorece. Em 2022 nós tivemos exemplos muito claros disso, de celebrações em presídios, de líderes de facções e de organizações criminosas celebrando e indicando voto em determinados candidatos. Aliás, em 2022 nós tivemos um fenômeno diferente. Ao invés de indicar votos em determinados candidatos, eles indicaram quais seriam os candidatos que não poderiam ser votados. Foi diferente. Em 22 não teve um candidato específico, teve aquele que não deveria ser votado. Isso tudo a gente vê nesse Brasil. E repito, isso não é um acidente, isso não é obra do destino, não é um reflexo cultural, isso é um projeto pensado, intencional, idealizado para se obter o poder. Pois é, inclusive várias manifestações de pessoas da nossa audiência. Daqui a pouco eu também leio algumas perguntas e comentários. Agora, Mota, ainda tratando dessa cúpula do Mercosul que acontece na Argentina, chamou a atenção o posicionamento de Javier Milei, né? Porque muitas pessoas entendiam que ele adotaria uma postura mais flexível, justamente por conta de receber lideranças internacionais, ajustaria um pouco o discurso para não ser entendido ou compreendido de forma errada, na visão de alguns, né? Mas não, ele foi aquele Javier Milei que todos conhecem. E aí ele, durante o seu discurso, ameaçou deixar o Mercosul, reforçou a necessidade de abertura comercial, disse que a Argentina escolheu o caminho da liberdade, sugeriu que todos peguem esse caminho, que se as demais nações não quiserem, ele e a Argentina caminharão sozinhos nesse projeto. Mota. Ele suavizou, sim, Caniato, mas suavizou muito pouco, né? Ele cumprimentou todo mundo que chegou lá, ele foi educado com todos os representantes, ele retrocedeu um pouco das posições que ele já tinha assumido. Eu acho que por uma questão de cordialidade, por uma questão de educação. Eu defendo a posição que ninguém precisa ser grosseiro para expressar os seus pontos de vista. Eu acho que o Javier Milei compartilha desse entendimento comigo.
Agora, o Javier Milei é uma exceção na cena política internacional. Ele é um liberal convicto, até com tinturas libertárias. O libertário é aquele que acha que o Estado tem que ser do tamanho mínimo, absolutamente mínimo, necessário, e que o indivíduo é soberano, o indivíduo e as suas decisões é soberano, o imposto é roubo. Os liberais acreditam nisso. Os libertários têm uma frase, o slogan deles é esse, né? Imposto é roubo. Então o imposto tem que ser o mínimo possível. Liberais e libertários defendem o livre mercado, o livre comércio. E o Javier Milei, ele se identifica com essa pauta completamente. Ele já escreveu vários livros sobre economia, um deles eu li, é excelente o livro. Ele tem um entendimento perfeito do que é a inflação, do papel que o Estado exerce no controle do dinheiro, né? Que é a forma mais covarde de imposto que o Estado cobra de nós, é através da inflação. É por causa do Estado, por causa da emissão excessiva de moeda, que o dinheiro perde valor. E o dinheiro que a gente guarda, o dinheiro que a gente junta, vai se desvalorizando ao longo do tempo. Javier Milei entende perfeitamente tudo isso e colocou a Argentina numa trajetória virtuosa. Mas o Javier Milei internamente enfrenta as tradicionais forças de oposição socialistas, progressistas, que defendem as mesmas pautas em todos os lugares, e também na cena internacional. Como eu disse no meu comentário anterior, a maioria dos, abre aspas, líderes internacionais, fecha aspas, hoje, não passa de robôs que repetem a mesma pauta. A gente vai ver isso, vai acontecer agora uma reunião dos BRICS aqui no Rio de Janeiro. Eu já vou adivinhar qual vai ser a pauta. Pode anotar aí. Mudanças climáticas, combate à desigualdade, democracia, é a mesma coisa em todo lugar, né? Agenda 2030 da ONU. E o Javier Milei aponta um caminho diferente, original, um caminho que tem possibilidade de colocar a Argentina de volta numa posição que ela já teve de um dos países mais ricos do mundo. Infelizmente, nós nunca tivemos essa posição, não podemos voltar para ela. Mas imagine só, caro espectador, caro ouvinte, os lugares aonde nós poderíamos chegar se nós tivéssemos aqui no Brasil o equivalente ao Javier Milei.